Oi pessoal, nosso assunto de hoje é trabalho, física e liderança. Vamos supor que a gente tem aqui um plano horizontal, uma carga. Uma carga aqui, um objeto qualquer, nesse plano horizontal. Aí alguém resolve fazer uma força sobre essa carga. Para quê? Para levar essa carga até um determinado ponto. Digamos aqui que seja o objetivo. Então, essa carga vai ser empurrada por essa força até que ela chegue aqui ao objetivo. Percorrendo para isso uma distância daqui até aqui, uma distância d. Essa carga também tem peso. Ela tem aqui um peso. Como ela está parada, na verdade, ela tem uma outra força aqui que compensa o peso, que é a força normal. Uma parte dessa força que se faz aqui, ela contribui para deslocar essa carga. Outra parte não, ela só aumenta a força normal um pouquinho só, a gente vai desconsiderar. Tem essa parte aqui da força, né? É a parte que contribui para o deslocamento num ângulo aqui. Então, essa força daqui, ela é menor, é a força cosseno de θ. Então, acho que o fisicismo acaba por aqui, né? A física define o trabalho. O trabalho da física é definido como a força resultante aqui na horizontal, né, que é onde eu quero deslocar. Então, lembrando aqui que a gente ainda tem aqui como resultante uma força de atrito. Essa força de atrito aqui, ela é proporcional à força normal. Que no caso aqui seria mais ou menos igual força-peso. Então, trabalho, ele é a força horizontal, que é a força cosseno de θ menos força de atrito vezes o deslocamento. Isso aqui é como a física conceitua trabalho, certo? O que a gente vai fazer é ver cada um desses componentes, como é que a gente consegue aplicar esses componentes na gestão. Então, eu tenho um determinado problema que eu quero deslocar para um objetivo. E esse problema tem um determinado peso, eu faço uma determinada força e eu tenho aqui um determinado atrito. O que cada uma dessas coisas significa em termos de gestão e como é que ela contribui para o trabalho? Vamos começar aqui pelo módulo da força, né? O que é o módulo da força? Isso aqui, em termos de equipe, corresponde ao esforço e à própria força que se coloca numa determinada tarefa. E se a gente chamar aqui o trabalho
se a gente chamar o trabalho de, vou colocar ele como sendo roxo aqui, quanto maior for essa força, né, maior vai ser o trabalho. Então, essa força ela contribui positivamente para o trabalho. Outra coisa que é importante é o ângulo. Se fizer uma força muito enviesada, ela vai mais empurrar essa carga para baixo do que empurrar na direção que eu preciso, né? Então eu preciso tomar conta disso também. O ângulo que eu uso para fazer a força em cima da carga. E esse ângulo aqui, né, que é o cosseno de θ, o ideal é que essa força seja alinhada com o meu deslocamento, né? Ou seja, que esse cosseno de θ seja 1. Isso aqui é, na gestão, a direção certa. O outro componente é... e tem um detalhe, né? Se o cosseno de θ for maior, mais próximo de 1, eu tenho uma direção mais certa e significa então que o meu trabalho também é maior. Vou falar da força de atrito, né? Esse aqui é o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito é o quanto duas superfícies estão aderentes e dificultam o movimento. Quanto maior esse componente de atrito aqui, mais eu gasto energia para deslocar uma coisa sobre outra, então eu perco uma parte da energia em calor ali pelo atrito entre duas superfícies, né? Em termos de gestão, isso aqui é a chamada resistência à mudança. Toda vez que a gente vai tentar deslocar ou mover um problema, a gente tem uma certa resistência à mudança, seja organizacional, seja pessoal, né? Essa aqui é a resistência à mudança, a resistência do solo, seja da cultura, da empresa. E é interessante aqui é que quanto maior for a minha resistência à mudança, ou seja, quanto maior for o meu coeficiente de atrito, menor será o meu trabalho efetivo. Eu vou aumentar a força de atrito, aumentando a força de atrito eu aumento alguma coisa que está com o sinal negativo, isso vai ter por consequência diminuir o meu trabalho. Então vamos falar agora sobre a força normal ali, ou a força peso, né? Força peso é o peso próprio do pacote de trabalho, né? Esse é o peso do pacote de trabalho. É o quanto aquilo é difícil mesmo, aquilo é pesado por si, aquilo traz uma dificuldade intrínseca. Então, quanto maior for esse peso do meu pacote de trabalho, eu vou ter um peso maior, a minha força normal vai ser maior, como a força de atrito é proporcional à força normal, a força de atrito vai ser maior e o meu trabalho vai ser menor. Então, quanto maior o peso, menor o meu trabalho efetivo. E por fim, a gente tem a distância, a própria distância. A distância ela tem uma característica muito interessante, que é uma medida do meu objetivo, né? Que é a distância onde eu quero chegar. Seria o objetivo. E no final das contas é o que eu quero fazer. O trabalho existe para movimentar um determinado objeto a uma determinada distância. É interessante notar o seguinte: se a distância for zero, o trabalho é zero. Mas ele fez um esforço gigantesco. Tá bom, mas o trabalho dele foi zero. Segundo a física, é zero. Ele fez uma força imensa, um esforço gigante, mas na direção completamente errada. Ele fez de cima para baixo, por exemplo. Trabalho, zero. Não tem deslocamento. Se não tem deslocamento, o trabalho
é zero. Se não tem esforço, o trabalho é zero. Essas duas coisas precisam acontecer: esforço e deslocamento. Não tendo um dos dois, o trabalho é zero. Ah, mas o fulano trabalhou 8 horas por dia. Tá, mas ele transformou uma posição em outra posição de um determinado objetivo? Ah, não, no final das contas não deu resultado. Então, se não teve resultado, do ponto de vista da física, o trabalho é zero. E aí, a gente vai começar a se questionar sobre qual é o papel em todo esse processo aqui, como é que entra o líder. Como é que ele desequilibra ou equilibra esses componentes do trabalho, né? Então vamos começar aqui pela força, né? O que o líder pode fazer para poder dosar essa força, né? Ele tem que dosar o esforço da equipe. Ele precisa ter a noção de que esse esforço precisa ser distribuído entre a equipe, para que os trabalhos sejam proporcionais aos pesos dos pacotes de trabalho. Então eu não posso dar a uma pessoa que tem capacidade de esforço menor um pacote de trabalho muito pesado. Eu preciso dosar os esforços da equipe. O líder precisa também dar direção. Na verdade, se for pela física, teria que dar direção e sentido, né? Mas vamos usar a expressão comum. Ele tem que dar direção, ele precisa dizer para onde é que a pessoa tem que levar aquele pacote. Aonde é o objetivo, né? Ele precisa dar direção. Olha, a direção é por ali. Aqui em relação à resistência à mudança, o que o líder precisa fazer, né? Ele precisa lixar as superfícies, né? Como se fosse passar uma lixa, né? O que é isso? Isso é aparar as arestas. Aparar as arestas é permitir que duas superfícies que às vezes são muito aderentes, são muito resistentes, elas diminuam essa resistência para que possa haver trabalho. Essas superfícies podem ser duas pessoas, pode ser a pessoa e a organização, pode ser a pessoa e o resto da equipe. Isso tudo precisa ser trabalhado e olhado pelo líder. Em relação ao peso próprio do pacote, ele precisa aqui, se ele aqui vai dosar o esforço, ele tem que fazer a mesma coisa com os pesos dos pacotes, que é dosar as tarefas. E aqui a gente está falando de execuibilidade. Eu preciso dar um pacote de trabalho que seja condizente com a capacidade de esforço da pessoa. Se esse peso for muito pequeno, a pessoa se desmotiva. Se esse peso for grande demais, ela não vai conseguir realizar o trabalho. Então, ela fica entediada ou ela fica desmotivada. Então, essas duas forças aqui precisam estar a toda hora sendo dosadas pelo líder. E, por fim, ele precisa traçar metas, que é exatamente a distância, o objetivo, né? E precisa medir de uma maneira correta, coerente. Com isso, ele vai controlar a distância. Então, o líder, quando ele realiza todas essas atividades, dosar esforço, dar direção, aparar as arestas, garantir execuibilidade, traçar metas e medir, ele contribui para fazer com que o esforço seja efetivo na realização de trabalho e no atingimento do objetivo. Uma última coisa importante que a gente precisa dizer é que o trabalho do gerente ele não é o somatório dos trabalhos das equipes.
ele não é. As pessoas podem até achar que sim, né? Ah, minha equipe trabalhou muito, então eu fui um bom gestor. Não, não foi. O trabalho do gerente é o somatório dos objetivos atingidos. Por que isso? Qual é a diferença, né? Porque eu posso ter trabalhos que se anulam. Então, eu tenho alguém da minha equipe que eu orientei levar isso daqui para cá e outro eu orientei levar daqui para cá. Em termos de trabalho, foram 2 trabalhos bem realizados. Em termos de resultado de equipe, foi 0. Então, o trabalho do gerente, ele não é o somatório dos trabalhos, ele é o somatório dos objetivos atingidos. Aqui eu posso ter trabalhos que se anulam. E aqui eu tenho foco no resultado. E com isso, a gente conclui esse vídeo sobre trabalho, física e liderança. Até a próxima.